9h05 da manhã. Amanhã é o grande dia do chocolate, né? Dia da Páscoa, tem toda a simbologia que nós já trouxemos aqui para vocês ao longo dos últimos dias da semana. Um dia importantíssimo para os cristãos, né? Dia de libertação, dia de visitar alguns conceitos. E, claro, para a criançada que está aprendendo e que segue a tradição nas famílias, além da questão religiosa, tem a chegada do coelho da Páscoa, do ovo de Páscoa. E nós vamos falar um pouquinho sobre chocolate aqui com o Diego Lozano, que é chefe confeiteiro e jurado do MasterChef Confeitaria. Tudo bem, Diego? Bom dia para você, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. Prazer é tudo nosso, ainda mais para falar de chocolate, hein? Que delícia. Como é que é trabalhar com chocolate, hein? Tem que se controlar, né, Diego? Olha, é uma profissão que é muito boa, né, por vários sentidos, né? Você poder degustar um pouquinho ali, poder agradar as pessoas, e é um produto que é extremamente plástico, né? Você pode fazer inúmeras coisas dele, além do que a gente está acostumado. Legal. E você, como jurado aí do MasterChef, fala um pouquinho dessa experiência para nós, como é que tem sido e a expectativa que nós temos para a próxima temporada como jurado do MasterChef Confeitaria. O que você observa assim quando há alguém elaborando algo com chocolate? Quais são os conceitos que estão implícitos ali do ponto de vista da culinária assertiva? O que tem que ser observado? Bom, trabalhar com chocolate é um pouco complexo, né? Não é uma coisa tão simples que você consiga fazer assim do dia para a noite. Mas hoje eu vejo que as pessoas têm a maior dificuldade delas está o quê, né? Que elas compram o chocolate em barra das lojas e tal, para poder transformar isso, exige um processo, que é o que a gente chama de derretimento, temperagem, moldagem, né? Então, assim, a partir do momento que você derrete o chocolate, ele perde as características dele e para que ele possa endurecer ou cristalizar, que é o termo técnico, a gente precisa fazer um processo de resfriamento, né, até uma determinada temperatura, para que ele possa, então, ser moldado e endureça. E eu vejo que muitas pessoas, por falta de conhecimento mesmo, acabam comprando chocolate para fazer em casa. Ah, vou tentar fazer um ovo de Páscoa, vou tentar fazer um bombom, e aí só derrete esse produto, não faz processo nenhum, e acaba que ele não endurece nunca, né? Aí a pessoa vai tentar comer o chocolate, ele está mole, vai tentar soltar do molde, por exemplo, não consegue soltar. Então, o processo de temperagem, ele é um processo bastante importante para quem deseja começar nessa área. Uma pergunta já de ouvintes aqui para você, chefe Diego. O nosso ouvinte Henrique Ferreira está perguntando o seguinte: qual é a diferença dos tipos hoje de chocolates que nós temos? Eu acredito que ele deva estar perguntando, porque ele fala aqui sobre hoje em dia tem chocolate de quase tudo. Acho que é a mistura, né, de sabores do chocolate, porque você tem chocolate hoje recheado de muita coisa. Como é que é isso para vocês? Isso de alguma forma descaracteriza o chocolate ao leite, o chocolate amargo, o chocolate branco? Como que é isso do ponto de vista técnico, Diego? Bom, tipos de chocolate nós temos exatamente os que você falou, né? O branco, ao leite, o amargo. E aí a partir daí, principalmente nesse período de Páscoa, né? Hoje é muito comum a gente ter aí ovos de Páscoa recheados, ou, por exemplo, ovos de colher, que é uma tradição brasileira. E eu acho que vai de lugar para lugar, vai do que o nosso público está acostumado, né? Nós, por exemplo, vendemos nossos produtos recheados também e tem uma aceitação muito boa. Então, existe tanto, de repente, o produto maciço, que é o básico, como a gente conhece, mas, obviamente, se a gente falar de chocolate ao leite, eu tenho percentuais de cacau. Se a gente falar de chocolate amargo também, muito provavelmente alguém já provou na vida um chocolate 90, 99% de cacau. Então tem essas variantes aí. E quando a gente entra no universo de recheios, aí não tem fim, né? Eu posso fazer recheio do que eu bem imaginar, e assim, desde uma coisa mais simples que as pessoas estão acostumadas, até coisas muito doidas que nunca nem ouviu falar. Entendi. Agora a pergunta da nossa ouvinte Vera, qual que é a diferença aí, já que você falou em porcentagem, qual é a diferença do chocolate? Ela escreve aqui, puro, 70%, 50%, qual que é a diferença, o Diego? Hoje as pessoas tem dois nomes aí, né, que permeiam nesse universo,
seria o chocolate, seria a cobertura hidrogenada e o chocolate puro, tá? Para a gente, tecnicamente falando, quando eu me refiro a chocolate, é o produto puro por si só, que ele é a base de manteiga de cacau, açúcar, líquor, que são os ingredientes básicos de um chocolate. Quando eu falo de cobertura hidrogenada, né, então aí eu estou me referindo a um produto que não tem a manteiga de cacau e tem algum tipo de óleo vegetal como substituto. Então acaba sendo um produto de qualidade inferior. Isso é muito importante na hora da pessoa comprar o chocolate dela na gôndola do supermercado ou até num lugar para poder reproduzir. Deve vir na frente do produto a palavra chocolate, tá? A partir do momento que ela vê cobertura de chocolate, pode ter certeza que não é um chocolate puro. Tem hoje em dia muito dessa questão aí em outros alimentos também, né? Você tem lá chocolate, você tem sabor chocolate, você tem alguma coisa desse tipo, assim, que acaba não sendo o chocolate. É apenas uma questão de informação ao consumidor que merece ser informado daquilo que está comprando, né, Diego? Exatamente. E falta essa informação, né? Eu acho que a gente não vê ninguém falando abertamente, principalmente as grandes marcas, tentando ensinar um consumidor qual que é a diferença entre um produto e outro, né? Perfeito. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o chefe Diego, né, que é do time do MasterChef Confeitaria, Diego Lozano, que acabou ganhando, né, muita repercussão nos últimos dias aí, com uma sobremesa que ele publicou. Eu queria que ele contasse pra gente aqui, se possível, que falasse, né, como é que foi construir banana com chocolate. Foi isso, Diego? Na verdade, eu tenho um restaurante, né, que é o Levena, e já há 2 anos nós temos uma sobremesa lá que ela viralizou nas redes sociais e chama Isso Não É Uma Banana. Então é uma sobremesa que vem, depois o pessoal até pode olhar nas redes sociais, vem literalmente uma banana no prato, mas de fato, assim como o nome diz, ela não é uma banana, é uma sobremesa mesmo, que tem mousse de coco, geleia de manga maracujá, crocante e tudo mais. Isso ficou tão forte, né, foi uma coisa que repercutiu tão grande, que para esse ano eu decidi fazer uma Páscoa chamada Bananas Me Mordam, e aí nós não temos ovo de Páscoa, né, o nosso ovo foi substituído por uma banana grandona lá, então acabou que isso ficou uma loucura nessa Páscoa, a gente teve uma repercussão muito boa, e o pessoal acabou optando como um diferencial, né, ao invés de chamar ovo no formato de ovo, veio para a nossa banana de chocolate. Aí a gente tem a banana que é só com um pedaço de chocolate, a banana recheada com pistache, que tá uma loucura, banana com recheio de banana e a banana com recheio de caramelo. Nossa, deu água na boca já, hein? Logo cedo aí você fazendo a gente babar aqui do outro lado do rádio. Ô Diego, outra pergunta. A Cida tá falando o seguinte: compro 60% para ter menos culpa. O bom mesmo é o leite. Tem essa questão para quem é mais fitness também, né? O que a gente tem que entender? Quanto maior o percentual de cacau no chocolate, menos açúcar ele tem. Pela lógica, tá? Assim, se um chocolate tem 70% de cacau, significa que ele tem 30% de açúcar, 80% de cacau, 20% de açúcar. Então, analisando questões de fitness, né, acaba sendo um pouco melhor, mas obviamente que não pode comer loucamente. É isso aí, né? Não adianta pegar esse que tem um pouco menos aí de caloria e detonar, né? Melhor às vezes comer um pedacinho só do outro. Olha só, o Celso Zumiro Silva, do Mandaqui, tá dizendo assim: chocolate branco é chocolate mesmo? Eu nunca gostei e já me disseram que não é chocolate. É chocolate ou não é? Isso é uma briga aí grande, né? Tem muita gente que... Tivemos, acho que, uma interrupção aqui no sinal. Vamos reconectar o chefe Diego, que é do time do MasterChef Confeitaria, o chamado aqui ao Jornal Gente. Estamos na véspera da Páscoa, trazendo um pouquinho mais sobre chocolate para você. Uma interrupção no sinal, mas já vamos retomar o contato com ele. Agradeço aos ouvintes que estão participando conosco, fazendo perguntas, interagindo a respeito desse assunto. Efetivamente, porque
É claro que essa questão, né, do sabor chocolate, tipo café, tipo requeijão, ela tem sido alvo de manifestações dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nós já levamos ao ar reportagens para explicar que esses produtos, eles precisam colocar ali no rótulo de forma bem clara, não pode ser aquela letrinha pequena, né, só para enganar o consumidor. Precisam deixar claro, não há problema nenhum no consumo desse tipo de produto. Agora, o preço é diferente. E aí, às vezes alguém está olhando ali para o preço e fala, opa, vou levar esse café aqui. Aí não é café, é tipo café, né? Por isso que ele é mais barato, ele não é café. Tipo chocolate, mais barato, ele não é chocolate, ele é tipo chocolate. O requeijão também eu me lembro que aconteceu isso. Tem outros também, certamente os ouvintes vão me ajudar aí e vão trazer daquilo que a legislação coloca, né, para ser de forma bem nítido, informado ao consumidor. Tivemos uma interrupção no sinal, mas você estava falando sobre o chocolate branco, chefe Diego. Desculpa aí. O chocolate branco é o seguinte, né? Algumas pessoas dizem que para ser chocolate de fato ele tem que ter o líquor de cacau na composição, que é o que traz aquela coloração do chocolate ao leite, chocolate amargo que nós estamos acostumados. No caso do chocolate branco, a mistura de manteiga de cacau, açúcar e leite em pó, né? Então ele tem essa coloração branca justamente por isso, né? E aí existe essa polêmica se é ou não é chocolate, né? E aí obviamente que cada um define bem o que é. A gente entende que é um chocolate que tem uma aceitação muito boa e que vai bem em todos os momentos, principalmente no Brasil, né, que gosta muito de açúcar. A cafeína do chocolate existe sem cafeína? Silmara de Diadema está perguntando para você. Se existe chocolate sem a cafeína, É. de uma certa forma a gente pode levar aí em consideração o chocolate branco ou o chocolate ao leite pelo fato deles terem menos teor de cacau, né? O branco pelo fato de não ter o líquor e o ao leite por ter mais açúcar do que líquor, essa cafeína, entenda-se assim, ela é menor. O Miguel diz que tem colesterol muito alto. A médica já saiu do programa, viu, Miguel? Mas o Diego certamente está aqui. Ele não é médico, mas deve ter o conhecimento na hora de preparar. Olha lá, o cachorro tá querendo chocolate, acho. Como é que chama o cachorro aí, Diego? Calibu, é nome de chocolate também. Calibu também. Dá um pedacinho de chocolate aí pra ele. Olha, o Miguel, então, ele quer saber que ele tem colesterol alto. Ele é do Butantan. Tem algum chocolate específico para quem tem colesterol alto? Não. Aí tem que comer comedidamente, assim, bem tranquilamente. Muito bom. Diego, queria que você falasse pra gente mais um pouquinho então aí sobre agora os ovos de Páscoa, né? Todos esses ovos na hora da compra, o que o consumidor tem que ficar atento? Tem muita gente aqui falando, o ovo tá cada vez menor. Esse não é um problema do Diego também, né? É um problema da economia, porque o chocolate tá mais caro esse ano. Qual é o balanço que vocês que trabalham com o produto estão fazendo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, de uma certa maneira, acabou o cacau a nível mundial, tá? Teve um consumo, nos últimos anos teve um consumo muito maior do que esperado e também uma série de questões climáticas que fizeram com que a produção que nós tínhamos não fosse suficiente. Então a gente está passando aí por um ano e vai passar por mais um período ainda de escassez de cacau, o que obviamente faz com que o chocolate sempre foi, né, o cacau sempre foi um commodity, mas agora é um commodity brutal. Nos últimos tempos aí, na bolsa, os valores têm triplicado, quadruplicado, é bizarro o que está acontecendo. Essa foi a primeira Páscoa, de fato, que a gente pode dizer que o chocolate ele está quase que inexistente. Tanto é que manteiga de cacau já não se encontra mais no mercado para comprar. Tá? A manteiga de cacau que nós utilizamos, obviamente, é diferente daquela que se passa na boca. Então, por conta disso, né, por conta desse problema, esse ano aqui a Páscoa ela foi sim mais cara, né? O produto chocolate ele para nós, né, que transformamos o produto, ele quase quadruplicou e não para de subir o valor. E aí qual que foi a intenção, né? Para que não deixasse de ter Páscoa, todos os que produzem optaram por fazer uma Páscoa menor. E aí sim que a gente vai encontrando produtos com 200 gramas, 150 gramas. Então, esse ano aqui, por exemplo, os ovos de Páscoa, na sua maioria, tem aí 350 gramas. A gente não vê mais aqueles, até vê, obviamente, né, mas aí pagando o valor que vale, mas em massa mesmo a gente não vê ovos com pesos superiores a 350 gramas.
Muito bem. O nosso ouvinte Aguinaldo disse o seguinte: a lei exige 20%, 25% de cacau na massa de chocolate. Ou Uhum. essa massa tem outro ingrediente? Você sabe isso aí, Diego? Sim, sim. Na verdade, assim, a legislação brasileira para chocolate ela é muito vaga ainda, o que é uma pena, né? Isso é uma polêmica de anos, assim. Mas para que o produto possa levar a descrição chocolate na embalagem, né? Quando você vai comprar ali, está descrito chocolate, ele tem que ter esse 25% de sólidos de cacau. E isso compreende o quê? Eu posso ter o líquor de cacau, que é, entre muitas aspas, assim, que é uma mistura da manteiga de cacau com cacau em pó, vamos dizer assim, tá? Ou 25% da própria manteiga de cacau. O que acontece no Brasil? A partir do momento que qualquer marca tenha 25% de sólidos de cacau na sua composição, o restante ela pode adicionar o que ela quiser. Né? E aí entra as gorduras hidrogenadas, entra produtos que não trazem uma qualidade tão boa. Então, infelizmente, de uma certa maneira, se o consumidor não souber ler um rótulo nutricional, ele está comprando um chocolate que não é chocolate, porque a indústria pode fazer a adição de óleo vegetal, né, algum tipo de gordura vegetal na composição. Tá? Fora do Brasil, por exemplo, para que seja considerado chocolate, ele tem que ter lá seus 27, 30% de sólidos de cacau e, em hipótese alguma, qualquer outro tipo de gordura misturada ali. Tá? Então, na legislação é isso daí, 25% de manteiga de cacau ou de líquor já é considerado chocolate. Diego, tem uma pergunta para você da nossa produtora, a Beatriz Beirute, quer saber algo a respeito de chocolate. Fala, Bia, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao nosso chefe Diego, a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. A minha pergunta é: qual a melhor forma de armazenar os ovos de Páscoa depois de aberto? Bom dia, primeiramente, Bia. Prazer falar com você também. Seguinte, a minha recomendação, profissionalmente, a gente nunca recomenda guardar o chocolate na geladeira ou no congelador, porque ele vai perder as características visuais dele, principalmente. Ele vai manchar, vai ficar esbranquiçado e tudo mais. Agora, para o consumidor de casa, uma vez que ele comprar o ovo de Páscoa, abriu, a recomendação, por segurança mesmo, e para que possa durar bem, é que esse produto seja armazenado na geladeira. Lembrando que quando você tirar da geladeira esse chocolate, muito provavelmente ele vai estar com algumas manchas esbranquiçadas na casca. Se você tocar na casquinha, pode ser que ela esteja melada. E isso é um defeito que acontece quando a gente leva o chocolate para lugares com alta umidade, que se chama sugar bloom, que é quando toda a umidade da geladeira, por exemplo, ela puxa o chocolate que tem presente ali na formulação desse ovo de Páscoa para fora, para a parte externa da casquinha. E aí imagina, se você pegar e misturar num copo um pouquinho de água e um pouquinho de açúcar, ele fica melado. É o mesmo que acontece na casquinha do ovo de Páscoa, tá? Mas isso não é um problema que vai alterar sabor, que vai fazer nada disso. Ele só vai ficar meladinho e esbranquiçado, mas pelo menos você garante que o seu ovo de Páscoa vai durar mais tempo refrigerado. Douglas Serighetti, de São Paulo. O Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Por que não temos chocolates como suíço e belga? O que falta, Diego? Olha, na verdade está errado isso, tá? A gente tem chocolates de extrema qualidade. Hoje nós temos aí o Universo Bean to Bar, né, que é da semente à barra. E temos diversas marcas brasileiras, pequenos produtores e até médio a grandes produtores que produzem o seu chocolate com produto com matéria-prima 100% brasileira e dão show de bola em qualquer chocolate do mundo, tá? O que acontece é que a indústria, né, do chocolate suíço, do chocolate belga, ela é muito forte, mas lembre-se, na Suíça e na Bélgica não tem plantação de cacau, eles compram de outros países, incluindo o Brasil. Muita gente falando do preço aqui do chocolate, já abordamos o assunto. É o Pedro. Não, o Pedro não, o Gilberto Almeida. Pedro sou eu, ele está se referindo a mim aqui. O Gilberto Almeida do Morumbi está falando sobre os diabéticos, né? Existe chocolate diet, não existe, chefe Diego? Sim, existe chocolate diet. Uma coisa que é importante ter a ciência é que o produto diet não é light, tá? Então a pessoa pode comprar um chocolate diet pelo fato dela ter alguma dificuldade, não poder comer açúcar, ou sei lá, porque o diet não necessariamente é só em açúcar, tá? É a isenção de uma matéria-prima, por exemplo. No caso, eu vejo muita gente que compra o chocolate diet, né, que não tem açúcar e tem um substituto no local,
com a ideia de ser light, tá? Mas muitas vezes o chocolate diet ele tende a ser mais calórico do que um chocolate normal. Existe sim chocolate diet de extrema qualidade que você vai comer e você nem vai sentir aqueles sabores estranhos que o pessoal tem um pouco de receio, tá? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Diet é diet, light é light. Chefe Diego, muito obrigado pela participação aqui hoje conosco, falando sobre chocolate nessa véspera da Páscoa aí. Deu fome, deu vontade de comer um chocolate, certamente os ouvintes também. A gente fala, né, sobre um assunto e a vontade vem na sequência. Obrigado pela entrevista, viu? Vamos comemorar amanhã comendo um chocolatinho aí. Com certeza. Feliz Páscoa a todos aí. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.